como vai? Meu nome é Luiz Dickmann e agora é a segunda parte do transtorno de ansiedade generalizado. O que a gente vai falar agora? Sobre o quadro clínico, ou seja, como esse paciente se apresenta no consultório e quais são os sintomas que ele normalmente vai referir em relação ao que está sentindo. Caracterizado por 3 grupos sintomáticos. Então, a tensão motora, ou seja, os sintomas no corpo, a hiperatividade autonômica, ou seja, muitas vezes aumento do batimento cardíaco, suor frio, tremores, mal-estar, ou seja, aumento de sintomas adrenérgicos autonômicos, e vigilância, ou seja, o paciente está prestando atenção e tentando se focar em 1000 coisas ao mesmo tempo e não conseguindo se focar em nenhuma delas adequadamente. Então, vamos falar um pouquinho dele. Os sintomas psicológicos, o que acontece? Ansiedade, que o próprio nome diz, né, é óbvio. Irritabilidade é bastante comum. Hipersensibilidade ao ruído, ou seja, esses pacientes começam a se queixar de pequenos barulhos, pequenas distrações, não conseguem se concentrar adequadamente em lugares onde o volume, os decibéis são maiores. Agitação, o paciente muitas vezes não consegue parar quieto, ou até está quieto, mas mentalmente não para de pensar nem um segundo. Isso incomoda muito porque ele fica muito cansado. Dificuldade de se concentrar, então o paciente vai ler um livro, não consegue sair muitas vezes do primeiro parágrafo, ou acaba de ler, não lembra o que leu. E preocupação excessiva em relação a tudo, né? Então tudo vira um problema para o ansioso, ou seja, aquela pessoa começa a ter sintomas que antes dava para relevar e aí de repente começa a interferir no funcionamento dela no dia a dia. Os sintomas respiratórios, o que os pacientes queixam? De aperto torácico, uma sensação de que está difícil respirar, que o ar não entra, que parece que está meio sufocado em relação àquilo. Dispneia inspiratória, ou seja, uma sensação de que o ar não entra, uma sensação de que está faltando, que aquele ambiente não está sendo adequado para ele. E taquipneia, que é aquela respiração mais acelerada, ou seja, o paciente começa a suspirar, respirar mais rápido e isso faz também um incômodo bastante grande para ele. Cardiovasculares, então pode dar sintomas de palpitação, um sintoma no coração, coração disparado, e dor precordial. O paciente muitas vezes acha que ele está tendo algum problema do coração, mas na verdade é um sintoma derivado da ansiedade. Mas isso a gente só fala depois de descartar causas clínicas, ou seja, a gente nunca assume que um sintoma de coração é psiquiátrico até que a gente prove que o coração está de fato tudo muito bem, obrigado, porque senão a gente estaria cometendo um erro, a gente poderia acabar cometendo um deslize dentro do tratamento. Sintomas gastrointestinais, boca seca, uma sensação de que tem que ficar bebendo golinhos de água para tentar melhorar. Dificuldade de engolir, como se tivesse alguma coisa presa aqui na garganta, uma bola na garganta que dificulta a deglutição. Mal-estar abdominal, então os pacientes normalmente sentem que tem um empachamento a mais, uma sensação ruim. Pode vir com meteorismos, que é aqueles né, aqueles barulhinhos que ficam, né, no intestino quando o peristaltismo está aumentado. É uma sensação bastante desagradável. E diarreia ou constipação intestinal. A síndrome do intestino irritável também está bastante associada com pacientes ansiosos e normalmente piora durante a agudização do quadro psicológico, ou seja, quando o paciente está pior do ponto de vista psicológico, normalmente o intestino começa a funcionar de uma forma pior, ou de mais, ou de menos, ou intercalando entre diarreia e prisão de ventre. Os sintomas gênito-urinários, o paciente pode começar a urinar demais, que é a polaciúria, ou a urgência, parece que tem que sair correndo para chegar no banheiro para poder urinar. E aí tem também a disfunção erétil, que é a dificuldade de obter e manter uma ereção adequada para conseguir terminar uma relação sexual. Isso aí incomoda muito, isso é um grande fantasma para os homens e isso pode começar a acontecer na vigência de um transtorno de ansiedade generalizada e muitas vezes é isso que vai fazer o homem procurar ajuda. Quando mexe na parte sexual, muitas vezes isso causa um desespero muito grande e isso é um dos motivos para o paciente tentar melhorar o quadro psicológico dele, depois de descobrir que a causa da disfunção erétil dele muitas vezes está relacionada a ordens psicogênicas. A amenorreia também pode acontecer, que é a falta da menstruação, ou seja, a paciente, mulher, começa a deixar de menstruar por causa de uma ansiedade muito exagerada que tem umas mudanças biológicas no corpo que acabam interferindo na parte hormonal desse paciente. Os sintomas neuromusculares, pode ter tremores, picadas, né, sensação ruim, zumbidos, tonturas,
A tontura é um sintoma muito inespecífico dentro da medicina. Várias doenças podem causar tontura e essa é uma delas que também pode piorar. Muitas vezes o paciente tratando da ansiedade exagerada que ele está, do transtorno, ele pode muitas vezes melhorar de um quadro que ele está acompanhando do cotorrino e que até o momento não tinha conseguido melhorar porque na verdade a causa dele era a ansiedade. Cefaleias frontais e occipitais também estão relacionados com a ansiedade, com o transtorno de ansiedade generalizado. Tensão ou contratura muscular, então a pessoa vai lá fazer massagem, né, e a pessoa fala que está cheio de pontos, nódulos, de dor. Isso também é bastante comum nesses pacientes. E dores lombares e nos ombros. Também essa sensação ruim é bastante comum e bastante conhecida nesse perfil de paciente. Os sintomas cutâneos, né, de aforese ou rubor. Muitas vezes os pacientes vêm procurar ajuda porque eles ficam vermelhos, ficam com aquele rosto quente, a bochecha vermelha, roxa, e isso incomoda muito porque eles são expostos. As pessoas perguntam, mas por que você está vermelho? O que está acontecendo? Você está ruborizado? E a pessoa começa a se incomodar com isso, ela não tem controle. E quanto mais ela tenta parar de pensar nisso, mais o sintoma aumenta. Perturbações de sono. Dificuldade para pegar no sono, que é essa insônia inicial, ou acordar frequente, começar a acordar de meia em meia hora, de hora em hora, de 2 em 2 horas, ou seja, tem um sono com uma qualidade ruim porque ele está interrompido durante toda a noite. Terror noturno também é uma coisa que pode acontecer e é extremamente desagradável para os pacientes que estão sofrendo desse mal. O terror noturno pode existir desde a infância até a terceira idade, isso não muda nada, mas é uma coisa extremamente desagradável porque a qualidade de sono fica muito comprometida. Diagnóstico diferencial. O que é isso? Né? O que eu tenho que excluir de doenças antes de pensar em transtorno de ansiedade generalizado? Eu tenho que excluir a ansiedade por uma condição médica geral, ou seja, o paciente está com uma outra doença, está com uma pneumonia, em tratamento, uma doença pulmonar obstrutiva crônica, um tratamento de coração, e aqueles sintomas estão levando o paciente a ter os sintomas de ansiedade. Isso não é transtorno de ansiedade generalizado, é secundário à doença original. Outros transtornos psiquiátricos também têm que ser excluídos. O transtorno do pânico, que tem uma aula específica sobre isso, os transtornos fóbicos e o transtorno obsessivo compulsivo. Todos eles são da família dos transtornos de ansiedade, mas cada um tem uma característica que em cada aula específica a gente tenta detalhar um pouquinho melhor. Prevenção primária, o que é isso? Já no século XX, né, o mito do não sofrimento, ou seja, de que você não poderia sofrer, não deveria levar as coisas tão a ferro e fogo, ou seja, tentando diminuir o acometimento do sofrimento no ser humano. O apoio psicológico nos períodos de transição, ou seja, aquelas crises de desenvolvimento ou crises acidentais, ou seja, tentar prevenir que o paciente, em alguns períodos conturbados da vida, eles desenvolvam um transtorno de ansiedade generalizado. E promoção e reabilitação em nível amplo, ou seja, tentar fazer com que o paciente volte a funcionar, volte a fazer as coisas que ele fazia antes e tentar melhorar a qualidade dele de vida como um todo, tentando buscar uma melhora nos sintomas da ansiedade também. E a prevenção secundária, o que é? A relação médico-paciente funciona, né, para um diagnóstico precoce. Se o paciente consegue se sentir confortável com aquele médico específico, ele consegue contar as suas intimidades, aqueles sintomas que muitas vezes ele tem vergonha, ou não tem tempo hábil, ou tem medo de falar e se expor para as outras pessoas. Se ele tiver um bom relacionamento com o médico, ele vai conseguir falar sobre isso mais adequadamente. Uma parte de diversos grupos, então fazer parte de trabalho, de amigos, de esporte, religião, política, isso tudo faz com que o paciente se sinta inteirado e isso ajuda a tratar um paciente que já está com sintomas. E sempre pensar na reabilitação como reinserção social, ou seja, colocar o paciente para fazer aquilo que ele fazia antes. Essa é a ideia de todo tratamento psiquiátrico, fazer o paciente voltar a sentir bem, voltar ao que a gente diz, voltar ao normal. Essa é a meta principal do tratamento. Como é que é o curso e o prognóstico ao longo do tempo? O curso é variável, pode vir com altos e baixos, melhoras e pioras. O prognóstico, quais são as coisas positivas em relação à evolução do quadro? Ou seja, como é que eu sei se o paciente vai evoluir bem ou não? Os ambientes com baixo grau de estresse ajudam o paciente a evoluir. A estabilidade de relações interpessoais, de relacionamentos afetivos, etc., ajuda o paciente a ter também
um bom quadro futuro. Um bom rendimento no trabalho também é um fator positivo em relação ao tratamento. E curta duração de sintomas, ou seja, começou e logo já começou a tratar ou passou sozinho. Isso é uma coisa que ajuda a gente a imaginar que o paciente vai evoluir bem ao longo do tempo. O tratamento, psicoterapia, olhar a aula do Dr. Fábio falando sobre tratamentos não medicamentosos é interessante para vocês entenderem melhor. O objetivo é aumentar a tolerância do paciente em relação à própria ansiedade e a gente indica em casos leves ou casos moderados que o paciente esteja inteirado e consciente e com vontade de realizar esse tipo de procedimento. Isso ajuda muito numa boa evolução. Quais os tipos? Cognitivo-comportamental, orientado para insight e de apoio. São 3 modalidades que o Fábio vai descrever nos tratamentos não medicamentosos. Em relação aos tratamentos medicamentosos, a gente vai falar mais abertamente sobre o tratamento de transtornos de ansiedade como um todo, né, com o uso de medicações numa aula posterior. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço. Até a próxima.